Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso numa linguagem mais simples para que todo mundo consiga entender o que eu estou falando aqui. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no like, dê o joinha, clique no joinha. Clique também no inscrever-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Nós já temos mais de 600 vídeos. Existe ao todo 12 sessões, que nós chamamos de playlist, sobre adubos, doenças, propagação, florescimento, ambiente de crescimento e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos, também seria muito instrutivo, muito bacana, ok? Então, conto com a ajuda de vocês. Hoje vamos responder as perguntas da semana. Perguntas, sessão de perguntas de número 74. Perguntas muito bacanas, encaminhadas por vocês, tá? Com respostas bem simples para que todo mundo compreenda de uma forma bem fácil, tá certo? Então, fique até o final do vídeo, tá? Tem muito assunto aqui bem interessante, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, classificação das espécies. A primeira pergunta, encaminhado pela Mirtes Rosário, tá? Ela me pergunta uma coisa bem interessante, se sapos, e pererecas que se adentram dentro do vaso das plantas é prejudicial às plantas, Olha, Mirtes, muito pelo contrário, viu? Elas vão, na verdade, controlar, alguns insetos, tá? Que possam efetivamente causar problemas nas plantas, tá certo? Então, você não precisa ficar tirando esses animais do seu vaso, ok? Pode ser que elas sejam um pouco assustadoras, Como a gente tem visto aqui no interior do Ceará, que tem uns sapos de tamanho muito grande, Mas elas não vão causar problema. Talvez, derrubar os vasos, isso é muito comum. Elas não vão causar problema nenhum, tá? Nas suas plantas. Pode deixar os bichinhos aí que não vai ter problema nenhum, tá certo? Aliás, ela é um controlador biológico, Elas vão acabar comendo, gafanhotos e outros insetos que porventura possa está danificando as suas plantas. A segunda pergunta encaminhada pela Maria Filomena, tá? Ela me pergunta qual quantidade, eu acredito que quantas horas de sol as plantas precisam, tá? Para crescer, para sobreviver. Olha, vai depender muito das espécies, Tem uma seção que o título você conhece essa espécie? Eu acho que você deveria assistir. Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Porque eu falo tudo isso de várias plantas, Então existem, por exemplo, orquídeas de pleno sol, que vai bem a pleno sol, orquídeas que sempre tem que estar no ambiente protegido, não suporta sol pleno, E assim por diante, vai depender de planta para planta, tá certo? Então, se você puder assistir, e esses vídeos seria bem instrutivo para vocês. Na verdade, a luz é essencial, seja direta ou indireta, porque com a luz é que vai haver a fotossíntese realizada nas folhas, das plantas, tá certo? E com a fotossíntese
tá? O resultado final da fotossíntese, né, é a glicose, frutose, tá? Em que são utilizados para a sobrevivência da própria planta. Não existe plantas que não precisem de luz, né? O que vive sem luz são, na verdade, fungos, né? Tá? Que são, algumas pessoas me pedem vídeos sobre cogumelos, essas coisas, mas isso não são plantas, isso são fungos, ok? E normalmente esses fungos não têm necessidade de luz, tá certo? Então as plantas precisam. Terceira pergunta encaminhada pela Ângela MM, ela pergunta por que as suas plantas morreram, né, depois que ela utilizou serragens de madeira como parte de substrato. Angela, você deve ser nova aqui no nosso canal, tá? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre serragem de madeira, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, tá? Você vai entender o porquê, ok? Mas resumidamente aqui, né, é que a serragem, tá certo? Na verdade, elas acabam, digamos assim, fermentando com a água e o adubo que você possa ter utilizado, tá? E isso vai fazer com que haja elevação de temperatura, porque é uma fermentação aeróbica, né? E isso aí pode ter matado as raízes e, consequentemente, mata-se as plantas, tá? Não se deve fazer isso, tá? Se você for utilizar essa serragem, esse material tem que estar compostado, tá? Ok? Assim, depois do compostado, você pode utilizar. Só para você ter uma ideia, a serragem crua, ela é de coloração clara, né? Ela tem a coloração da madeira, e ela compostada, ela é praticamente escuro, né? Muito próximo ao negro, tá certo? Então, obviamente que esse processo, o material diminui de volume, né? Mas você pode utilizar depois, né, de compostado. Tá? Quinta pergunta encaminhado pelo Paz 2025 no meu Instagram. A pessoa me pergunta como que pode medir a acidez, né, do solo, do substrato, sem encaminhar para os laboratórios, tá? Existe essa possibilidade, estou devendo esse vídeo, mas com a possibilidade eu vou fazer o vídeo e vou postar aqui no canal, tá? Na verdade, você precisaria diluir, né, o solo ou o substrato em água que a gente chama de destilada, proporções corretas, ok? Tem que se fazer misturas, né? Você tem que ficar movimentando essa mistura para depois você coar a água e você faz a medição, tá? Com determinados aparelhos ou fitas, né? O pH, que na verdade é a acidez ou alcalinidade, tá? Desse substrato ou solo. Para fazer essa aferição, eu não mando material para o laboratório, tá? Eu faço isso com um equipamento chamado pHmetro, tá? Eu já falei sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Um vídeo que eu falei sobre o pH, qual o índice ideal do substrato para plantas em vaso, tá? Porque é bem diferente do solo, ok? Você vai entender bem se você assistir esse vídeo, tá certo? Que tá bem, digamos assim, técnico, mas você vai conseguir entender. Você pode hoje fazer, inclusive, com umas fitas, né, de especializado, feito de papel, né, em que você coloca na água e essa fita fica com cores diferentes. Dependendo da coloração, você consegue, digamos assim, fazer o comparativo com qual pH, né, ou qual acidez ou alcalinidade vai estar esse substrato. Tá? Vou fazer esse vídeo, tá, futuramente e posto aqui. Eu fiquei devendo isso,
tá? Mas eu não esqueci, né? Na medida do possível a gente vai fazer esse vídeo e vamos postar aqui. Tá? Vocês viram que são 5 perguntas bem interessantes, né? Essas perguntas eram perguntas já um pouco mais antigas, né? Que eu fiquei devendo, desculpa pessoal, mas é que a gente já tem muitas perguntas. Mesmo assim eu peço para que vocês encaminhem as suas perguntas, sugestões, tá certo? Porque isso ajuda, principalmente essa sessão de vídeo, né? As perguntas e respostas da semana, passar nessas informações interessantes para todo mundo, ok? E não esqueça, né? Clique no joinha também, inscreva-se, porque isso ajuda, tá? O nosso trabalho aqui. Como em todo vídeo, a gente ajuda, né, a algumas entidades, e hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse trabalho, né, feito pelas irmãs, eles na verdade acolhem pessoas em tratamento de câncer, tá, de todo o estado, ok? Dá toda a cobertura possível para esse pessoal, né, de alojamento, alimentos. Se você puder doar qualquer coisa, seria muito bacana. Eles sempre estão precisando de alimentos, né, roupas, né, pode ser roupas usadas desde que limpas, né, material de higiene e muito mais. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.